Olha, que história triste, que dó, que judiação que deu dessa criança. Hoje eu e o Michael Machak conversando com a avózinha dele. Realmente foi uma história que deixou a gente de cabelo em pé. Tudo isso aconteceu aqui no CEMEI de Pinhais, o Centro de Educação Municipal Infantil, por volta de 3h30 da tarde dessa terça-feira. Então é o horário que as crianças costumam estar no refeitório, fazendo essa refeição da tarde. Foi o momento em que a criança teve o bracinho direito fraturado. E aí só chamaram o socorro médico por volta de 5h da tarde. Então a gente já calcula aí que a criança ficou pelo menos 1h30 chorando de dor aqui dentro da creche, sentindo dor. A gente tem um áudio que dá para ouvir o choro da criança no momento em que uma funcionária passa uma mensagem para a família, para a mãe dessa criança. Vou pedir para a produção soltar primeiro esse áudio, porque ela não sabe explicar o que aconteceu. Então esse é o primeiro ponto. E a criança está chorando de dor. Vou pedir para a produção soltar para vocês acompanharem e entenderem essa história. Eu tô com ele aqui no colo, Natália. Aí elas voltaram pra sala da gente e foram verificar por que ele tava chorando tanto. Aí na troca viram que ele tá com o cotovelo aqui inchadinho. Então ele provavelmente caiu e deve ter deslocado alguma coisa do cotovelo. Eu já chamei o SUMOS, tá? Que atende a gente em emergência médica. Eles vão chegar mais ou menos daqui 1 hora somente. Então mas você conseguiu antes de buscar ele, tá bom? Pois é, Lucas, a própria família só foi avisada depois das 5h da tarde, horário que o atendimento de pronto-socorro médico chegou aqui, nesse horário de 5h. A avó ficou também sem saber o motivo, o que teria acontecido, porque disseram que a criança não tinha caído. Isso está no prontuário médico, né? Eles perguntaram o que houve, aí anotaram lá no prontuário, não houve queda. Nesse áudio dá para ouvir, eu acho que ele caiu. Então eles não sabem dizer o que aconteceu. Cada hora diz uma informação diferente. E para a avó, ela achou muito estranho o fato da criança ter tido o bracinho fraturado nesse horário da refeição, porque a criança teria sido retirada para trocar a fralda. Essa teria sido uma outra explicação da professora aqui do CEMEI. Então vamos acompanhar um trechinho da entrevista que nós fizemos com a avó, que está muito abalada emocionalmente com tudo isso que aconteceu. Roda aí. Pelo que consta, ele estava no horário da janta, às 15h30, que é o horário da jantinha deles. E essa professora que fez a agressão, ela tirou ele da jantinha, tirou ele da sala de janta, porque disse que ele tinha feito cocô. Né? Então é muito estranho ela não poder esperar mais uns minutos para poder levar para a sala para trocar. Ele usa fralda, ele tem 1 ano e meio, ele é um bebezinho ainda. E ela diz que levou ele para fazer a troca. Diz a versão dela que ela foi trocar a camiseta dele. Só que ela levou lá pro fraldário e ela estava sozinha com a criança. Não tem assim, a gente fica pensando o que ela pode ter feito para fraturar o bracinho dele daquela forma. Na minha opinião, sabe, eu acho que não tem como ser um acidente. Na minha opinião. Porque ela não precisava ter tirado ele justamente na hora que não tinha, sabe, não é costume tirar as crianças refeição, as professoras não fazem isso. Eu conversei com essa avó e perguntei, a senhora acha que foi um incidente, que foi sem querer, ou acha que foi intencional, de uma forma proposital? E aí essa foi a resposta dela, dizendo que ela acha realmente que foi de uma forma proposital e que realmente machucou a criança por outros fatores, já que a família vinha fazendo algumas queixas, algumas reclamações em relação a essa professora e que a criança estaria pagando o pato, como a gente costuma dizer. Tem um outro trechinho aí da conversa com a avó, que foi justamente questionando o tempo da demora em chamar o socorro médico e também avisar a família. Mais de 1h30. Vou pedir para soltar esse trechinho também. 15h30, que foi nesse horário da janta que aconteceu. E o atendimento
tem no relato do pronto atendimento lá que foi às 5h10 que atenderam ele. Ou seja, eles deixaram a criança em sofrimento 1h30 gritando. Que outros professores, assim, então, assim, tem uns lá extremamente abalados, assim, sabe, de ficar lembrando do que fizeram para ele. E não, assim, ninguém fez nada, a diretora não fez nada, sabe? Isso era caso, porque se tem atendimento, agora vem dizer que o atendimento demorou. Mentira! Chamasse um táxi vem em 5 minutos. Fui fazer a queixa na delegacia, que é o primeiro procedimento que a gente tem que fazer, né? Sabe? A primeira coisa que eles foram fazer é proteger a professora. Mas proteger as crianças que estão lá dentro, eles não protegem. E como é que ele vai entrar dentro de uma sala agora e sabendo que a mãe vai virar as costas ou a avó vai virar as costas e deixar ele lá de novo? Né? Se eu tenho que levar o outro mais velho lá, me dá um choque quando eu boto o pé dentro da escola. Me dá um choque de saber como é que eu vou deixar o outro lá. Essa é a preocupação, a dor dessa avó que diz que a criança realmente ficou em sofrimento, que isso foi uma crueldade. O menininho, Lucas, o bebê de apenas 1 ano e meio, permanece internado no hospital evangélico desde terça-feira. Então lá se vão aí 4 dias, ele foi operado, colocou 2 pinos no bracinho direito e ainda não há previsão de alta. Hoje, eu e Michael Machak viemos aqui na creche para tentar saber o que aconteceu com essa professora envolvida nesse episódio. Essa professora que é acusada por essa família, a mãe e a avó desse bebê, de ter provocado essa lesão, essa agressão. Inclusive, no boletim de ocorrência, na delegacia, o caso foi instaurado como lesão corporal grave. E aqui dentro, quando nós entramos pedindo pela presença da diretora, da coordenadora, de uma supervisora que pudesse dar explicações para a gente, foi informado que a gente deveria procurar a Secretaria de Educação daqui de Pinhais. E aí a Secretaria enviou uma nota para a nossa produção dizendo que foi instaurado um processo administrativo disciplinar e que a professora foi afastada do cargo justamente para apurar esse fato.